Já imaginou sua vida financeira resolvida, onde o dinheiro deixa de ser um problema e passa a ser a solução? Uma vida onde seus sonhos materiais são realizados sem dificuldade. Viagens, imóveis, presentes, conforto, tudo ao seu alcance. Para conquistar essa vida, basta se conectar à fonte criadora e manifestar essa condição em sua realidade. Olá, eu sou Andréia Rocha e hoje eu trago para você uma prática com código Grabovoi, mais afirmações e decretos positivos para manifestar dinheiro em abundância. Mas antes de começar, é importante que você se inscreva e ative as notificações para não perder as novidades do canal. Deixe seu like, comente e compartilhe o vídeo. Assim, você nos ajuda a chegar em mais pessoas através das recomendações do YouTube. Gratidão por você estar aqui. Vamos começar? Eu sou merecedor de toda a riqueza do universo. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. O caminho para a prosperidade passa pelos meus pensamentos. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. Estou intimamente ligado à energia do dinheiro. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. Eu sei que posso criar a vida dos meus sonhos. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. Tenho potencial de gerar fortunas. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. O dinheiro circula livremente pela minha vida. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. Tenho conexão com toda a abundância celestial. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. Tudo flui para mim com extrema facilidade. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2.
O poder da minha intenção move mundos. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. O dinheiro é uma constante em minha vida. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. Acumulo riqueza com muita facilidade. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. O dinheiro chega, permanece e se multiplica. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. Meu pensamento abundante atrai uma vida abundante. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. Todo o dinheiro que sai da minha vida volta multiplicado. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. A prosperidade chega de forma amorosa e definitiva. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. Eu sou merecedor de toda a riqueza do universo. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. O caminho para a prosperidade passa pelos meus pensamentos. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. Estou intimamente ligado à energia do dinheiro. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. Eu sei que posso criar a vida dos meus sonhos. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. Tenho potencial de gerar fortunas. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8,
7, 2. O dinheiro circula livremente pela minha vida. 5, 6, 4, 3, 8, 5, 8, 7, 2. Tenho conexão com toda a abundância celestial. 5, 6, 4, 3, 8, 5, 8, 7, 2. Tudo flui para mim com extrema facilidade. 5, 6, 4, 3, 8, 5, 8, 7, 2. O poder da minha intenção move mundos. 5, 6, 4, 3, 8, 5, 8, 7, 2. O dinheiro é uma constante em minha vida. 5, 6, 4, 3, 8, 5, 8, 7, 2. Acumulo riqueza com muita facilidade. 5, 6, 4, 3, 8, 5, 8, 7, 2. O dinheiro chega, permanece e se multiplica. 5, 6, 4, 3, 8, 5, 8, 7, 2. Meu pensamento abundante atrai uma vida abundante. 5, 6, 4, 3, 8, 5, 8, 7, 2. Todo o dinheiro que sai da minha vida volta multiplicado. 5, 6, 4, 3, 8, 5, 8, 7, 2. A prosperidade chega de forma amorosa e definitiva. 5, 6, 4, 3, 8, 5, 8, 7, 2. Eu sou merecedor de toda a riqueza do universo. 5, 6, 4, 3, 8, 5, 8, 7, 2. O caminho para a prosperidade passa pelos meus pensamentos. 5, 6,
4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. Estou intimamente ligado à energia do dinheiro. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. Eu sei que posso criar a vida dos meus sonhos. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. Tenho potencial de gerar fortunas. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. O dinheiro circula livremente pela minha vida. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. Tenho conexão com toda a abundância celestial. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. Tudo flui para mim com extrema facilidade. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. O poder da minha intenção move mundos. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. O dinheiro é uma constante em minha vida. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. Acumulo riqueza com muita facilidade. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. O dinheiro chega, permanece e se multiplica. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. Meu pensamento abundante atrai uma vida abundante. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2.
Todo o dinheiro que sai da minha vida volta multiplicado. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. A prosperidade chega de forma amorosa e definitiva. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. Eu sou merecedor de toda a riqueza do universo. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. O caminho para a prosperidade passa pelos meus pensamentos. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. Estou intimamente ligado à energia do dinheiro. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. Eu sei que posso criar a vida dos meus sonhos. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. Tenho potencial de gerar fortunas. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. O dinheiro circula livremente pela minha vida. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. Tenho conexão com toda a abundância celestial. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. Tudo flui para mim com extrema facilidade. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. O poder da minha intenção move mundos. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. O dinheiro é uma constante em minha vida. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8,
7, 2. Acumulo riqueza com muita facilidade. 5, 6, 4, 3, 8, 5, 8, 7, 2. O dinheiro chega, permanece e se multiplica. 5, 6, 4, 3, 8, 5, 8, 7, 2. Meu pensamento abundante atrai uma vida abundante. 5, 6, 4, 3, 8, 5, 8, 7, 2. Todo o dinheiro que sai da minha vida volta multiplicado. 5, 6, 4, 3, 8, 5, 8, 7, 2. A prosperidade chega de forma amorosa e definitiva. 5, 6, 4, 3, 8, 5, 8, 7, 2. Eu sou merecedor de toda a riqueza do universo. 5, 6, 4, 3, 8, 5, 8, 7, 2. O caminho para a prosperidade passa pelos meus pensamentos. 5, 6, 4, 3, 8, 5, 8, 7, 2. Estou intimamente ligado à energia do dinheiro. 5, 6, 4, 3, 8, 5, 8, 7, 2. Eu sei que posso criar a vida dos meus sonhos. 5, 6, 4, 3, 8, 5, 8, 7, 2. Tenho potencial de gerar fortunas. 5, 6, 4, 3, 8, 5, 8, 7, 2. O dinheiro circula livremente pela minha vida. 5, 6, 4, 3, 8, 5, 8, 7, 2. Tenho conexão com toda a abundância celestial. 5,
6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. Tudo flui para mim com extrema facilidade. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. O poder da minha intenção move mundos. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. O dinheiro é uma constante em minha vida. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. Acumulo riqueza com muita facilidade. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. O dinheiro chega, permanece e se multiplica. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. Meu pensamento abundante atrai uma vida abundante. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. Todo o dinheiro que sai da minha vida volta multiplicado. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. A prosperidade chega de forma amorosa e definitiva. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. Eu sou merecedor de toda a riqueza do universo. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. O caminho para a prosperidade passa pelos meus pensamentos. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. Estou intimamente ligado à energia do dinheiro. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2.
Eu sei que posso criar a vida dos meus sonhos. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. Tenho potencial de gerar fortunas. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. O dinheiro circula livremente pela minha vida. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. Tenho conexão com toda a abundância celestial. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. Tudo flui para mim com extrema facilidade. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. O poder da minha intenção move mundos. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. O dinheiro é uma constante em minha vida. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. Acumulo riqueza com muita facilidade. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. O dinheiro chega, permanece e se multiplica. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. Meu pensamento abundante atrai uma vida abundante. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. Todo o dinheiro que sai da minha vida volta multiplicado. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7, 1, 2. A prosperidade chega de forma amorosa e definitiva. 5, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 1, 8, 7,
2. Eu sou merecedor de toda a riqueza do universo. 5, 6, 4, 3, 8, 5, 8, 7, 2. O caminho para a prosperidade passa pelos meus pensamentos. 5, 6, 4, 3, 8, 5, 8, 7, 2. Estou intimamente ligado à energia do dinheiro. 5, 6, 4, 3, 8, 5, 8, 7, 2. Eu sei que posso criar a vida dos meus sonhos. 5, 6, 4, 3, 8, 5, 8, 7, 2. Tenho potencial de gerar fortunas. 5, 6, 4, 3, 8, 5, 8, 7, 2. O dinheiro circula livremente pela minha vida. 5, 6, 4, 3, 8, 5, 8, 7, 2. Tenho conexão com toda a abundância celestial. 5, 6, 4, 3, 8, 5, 8, 7, 2. Tudo flui para mim com extrema facilidade. 5, 6, 4, 3, 8, 5, 8, 7, 2. O poder da minha intenção move mundos. 5, 6, 4, 3, 8, 5, 8, 7, 2. O dinheiro é uma constante em minha vida. 5, 6, 4, 3, 8, 5, 8, 7, 2. Acumulo riqueza com muita facilidade. 5, 6, 4, 3, 8, 5, 8, 7, 2. O dinheiro chega, permanece e se multiplica. 5, 6, 4, 3, 8,
5, 8, 7, 2. Meu pensamento abundante atrai uma vida abundante. 5, 6, 4, 3, 8, 5, 8, 7, 2. Todo o dinheiro que sai da minha vida volta multiplicado. 5, 6, 4, 3, 8, 5, 8, 7, 2. A prosperidade chega de forma amorosa e definitiva. 5, 6, 4, 3, 8, 5, 8, 7, 2. Eu sou merecedor de toda a riqueza do universo. 5, 6, 4, 3, 8, 5, 8, 7, 2. O caminho para a prosperidade passa pelos meus pensamentos. 5, 6, 4, 3, 8, 5, 8, 7, 2. Estou intimamente ligado à energia do dinheiro. 5, 6, 4, 3, 8, 5, 8, 7, 2.